It was the 1970s and Brooke was fast becoming one of the most recognised children on the planet. But it was also obvious that the line between art and exploitation was uncomfortably fuzzy. Brooke shares terrifying details of when she was sexually assaulted by a Hollywood executive 30 years ago. At the time, she had just graduated from Princeton University, but she was at the lowest point in her career. What happened after the dinner? You know, I became a victim of assault and was never going to talk about it again. I guess I'd compartmentalized a lot, but then when you see it all at once, I think, how did that little girl survive that? Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a O Isa. que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre a história traumática da Brooke Shields. A gente prometeu esse vídeo pra vocês já tem um tempo. A gente fez um vídeo sobre o Tom Cruise e a cientologia, e a gente já tinha comentado disso. Depois a gente tornou a falar disso no vídeo que a gente fez sobre a queda da Playboy. E assim, a Brooke Shields, ela não é só conhecida como uma das maiores belezas da história do cinema, uma das maiores atrizes. Ela é conhecida desde que ela era literalmente um neném. Fez vários filmes que estão aí na cultura pop pra sempre, como Lagoa Azul, mas ela, sem sombra de dúvidas, foi uma das personagens do showbiz mais exploradas da história, desde posar nua pra Playboy aos 10 anos de idade, a ter sido sexualmente violentada por produtores da indústria. A gente vai contar a história dela de superação e como é que ela chegou até aqui e todos os horrores que ela teve que viver literalmente desde quando ela era um bebê. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a bater 300k, falta metade do caminho, gente. Sim, a gente tá quase chegando lá, galera. Bora dar um gazinho aí pra nos ajudar. Vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter esse contato mais próximo. Você poderia conhecer um pouco mais da Natália, da Isadora. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, todo mundo que tá aqui cresceu com o Brooke Shields. Não adianta dizer que não, porque todos nós já vimos Lagoa Azul passando 350 mil vezes na sessão da tarde. É um dos filmes mais clássicos da história, eu acredito. E a Brooke Shields não é só a protagonista desse filme, mas outros clássicos também, como Endless Love, até o controverso Pretty Baby, de quando ela tinha 12 anos de idade, mas ela já fez diversos filmes. Ela fez agora, inclusive, um filme pra Netflix com a Miranda Cosgrove e o Benjamin Bratt. Inclusive, ela é uma ativista muito forte para direitos das crianças, principalmente as expostas no showbiz, principalmente por tudo que ela passou ao longo da sua vida. Ela começou como modelo de fralda e tipo essas coisas meio Pampers Baby. É, sabonetinho de bebê, Johnson's Baby. Ela começou desde essa idade, ela tinha 11 meses quando ela fez o seu primeiro trabalho, o seu primeiro comercial. E, gente, a relação dela com a mãe é algo que a gente tem que falar aqui, porque a mãe dela não era só mãe dela, a mãe dela era a empresária dela nessa indústria. E muitas vezes a pessoa que meio que colocava ela nessas situações. É triste a gente pensar Isso eu acho que é o nisso. mais triste da história dela, saber que eu acho que a pessoa que deveria, tipo assim, protegê-la. Que deveria estar ali por ela, cuidando dela, protegendo ela desse mundo horroroso, era a pessoa que estava a levando pra esses lugares, estava levando e colocando ela nesses lugares de exposição e de perigo. Tem um momento que eu acho, inclusive, tenebroso na relação da Brooke Shields com a mãe, que elas estão dando uma entrevista juntas e ela chega a comparar a Brooke Shields com uma pintura. I think Brooke's sort of like a work of art, and like any beautiful painting, I think the world should enjoy Brooke and view her. Chega a falar, tipo assim, minha filha é uma pintura, ela tinha que estar no Louvre, ela tinha que ser apreciada, assim como uma Mona Lisa. Todo mundo deveria visualizá-la, entendeu? De fato, a Brooke Shields é uma das grandes belezas de Hollywood, um Ela rosto é muito linda, maravilhoso, linda demais. Mas você não fala isso da sua filha, ainda mais quando você é perguntada no contexto que ela foi, que tipo assim, você não acha que sexualizam demais a sua filha que é adolescente? Essa fala da mãe dela já mostra um histórico extremamente problemático das duas, porque assim, elas tinham uma relação amorosa, obviamente, de mãe e filha, mas a mãe dela nessa relação se comportava muito como uma stage mom. Sabe o que é o stage mom? É aquela mãe que olha pra sua criança e fala, cara, essa aqui tem talento, essa aqui tem futuro, e ela joga a criança pro showbiz e fica empresariando a carreira dela ali por trás das câmeras e projetando suas próprias vontades em cima da filha ou do filho. Basicamente o pai e a mãe que, tipo assim, meio que te força a viver uma carreira que eles não conseguiram viver e eles são frustrados por isso, projetando inseguranças em você e sendo extremamente controlador e abusivo. Isso é a definição de stage parent, e a mãe da Brooke Shields era stage parent textbook. Aquela assim, que realmente assim, que você cumpria todos os requisitos. Cumpria todos os requisitos. E é aquela coisa, a pessoa que só pensava em dinheiro, que colocava a filha em qualquer furada pra dinheiro, pra aparecer, contrato publicitário. Uma mulher que tava sempre ali, tipo, minha filha não é linda? Não sei o quê. Chama ela pra fazer coisa, gente, ela é linda. Era isso aí que acontecia, tá, gente? E essa relação, gente, chegou em lugares, assim, absurdos, ao ponto da própria mãe permitir que
a filha posasse para a Playboy com 10 anos de idade. Vocês têm noção? Vocês têm... Não, Vamos deixar acho que- essa informação Desculpa assentar? te interromper. Tudo bem, amiga. Eu acho que vamos deixar a galera Vamos assentar isso assentar aí. essa A informação. Brooke Shields posou pra Playboy com 10 anos de idade. Colocaram esse tanto de maquiagem numa criança e direcionaram ela pra posar de forma sensual. 10 anos. O fotógrafo que fez esse photoshoot, o Gary Grosh, tinha uma visão artística pro projeto. Ele queria capturar ali imagens de crianças e mostrar a linha tênue entre a infância e a sexualização, entre a infantilidade e a maturidade. Era basicamente isso que ele tinha em mente. A mãe da Brooke Shields, a Terry Shields, concordou, né, assinou ali um contrato para que a Brooke pudesse participar desse photoshoot. Ela foi lá, tirou foto. Tipo assim, ele tinha uma visão achando que ele tava fazendo um grande mousse. Isso que eu acho interessante. Esse homem que provavelmente devia ter, tipo assim, pelo menos 45 anos na época, achou que ele tava fazendo um grande Um mousse. grande música fotografando uma menina de 10 anos de Aham, idade. não. Eu tenho uma visão pra isso aqui. E aí, obviamente, essas fotos foram vendidas para a Playboy, não necessariamente a revista Playboy, mas uma revista da publicação Playboy, chamada Sugar and Spice. As fotos dela foram colocadas nessa revista, entendeu? E quando a Brooke Shields ficou mais velha, ela tinha lá pros seus 16 anos, ela tentou entrar na justiça para poder reaver essas fotos e proibir que o Gary pudesse fazer qualquer outra coisa com essas fotos, pudesse, tipo assim, bloquear essas fotos para elas nunca mais serem vistas. Só que ela perdeu o processo porque a mãe dela, quando ela era jovem, tava ali, né, respondendo por ela e assinou um contrato assinou os permitindo direitos, que ela estivesse ali, e os direitos das fotos são do fotógrafo. O fotógrafo chegou a usar essas fotos novamente em outros projetos no futuro. A gente escuta muitas coisas absurdas de pessoas que cresceram em épocas mais antigas, nossas mães, avós. E eu acho que é interessante, tipo assim, tá, a gente às vezes faz vídeo, a galera chama a gente de mimizento, de militante de internet, nananana. Mas eu acho que, tipo, que bom que a nossa geração não tá aceitando mais calado uns absurdos. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Isso não deveria ser história pra gente contar sobre a biografia de alguém. Não. Ela era uma criança. Ela era uma criança. Literalmente uma criança. Não é igual quando a gente fala, tipo assim, gente, essa pessoa tinha só 20 anos, ela era muito jovem. Sim, é muito jovem. Não, mas ela era uma literal criança. Não era uma criança adolescente, tipo assim, ela era criança 10 anos. É tipo, não tem nem dúvida sobre ser adolescente. Criança! No Brasil, na cidade, você não pode dar consentimento pra nada. Absolutamente nada. Então é completamente surreal, assim, de ver como que as mães e os pais naquela época se comportavam de forma... Parecia que eles não tinham informação. Eu não sei como que as pessoas permitiam as coisas, mas eu acho que hoje, na era da informação, a gente pode, tipo, lutar contra essas coisas. E é isso que a Brooke Shields tem feito desde que ela cresceu, tá? Ela, tipo, as filhas dela hoje são adultas, assim, adultas jovens, mas não tem interesse nenhum no showbiz. Porque eu acho que vira o trauma que a mãe agregou com todo o tempo dela no showbiz. E assim, eu queria dizer que esse foi o último momento que a Brooke Shields teve ali sua imagem explorada, mas não. Ela com 12 anos, na verdade, com 11 pra 12, bucaria aí o papel que mudaria pra sempre a carreira dela, pelo menos no cinema, que seria o papel em Pretty Baby, de uma menina de 12 anos de idade que se envolve com um homem de 30. É, basicamente ela está interpretando uma profissional do sexo de 11 anos. Não é meme, não, Não a gente é- essa é a história do essa filme. Essa é a história, ela é uma profissional do sexo de 11 anos de idade. É isso, e ela se envolve com homens adultos, tem cenas de nudez, cenas que ela tá contracenando com homens mais velhos. Ela perde a BV dela nesse filme com um homem de 29 anos, o ator. E ela costuma de brincar, né, que tipo, ela tem essa brincadeira com as filhas dela. Quando as pessoas têm, às vezes, 30 anos e fazem pessoas que estão ali no colegial, ela era o contrário. Ela tinha 11 anos fazendo papel de gente que tinha 16, 17. They educated me too on the cast of Euphoria or others. He said that she was like, Mom, those are older people playing 17-year-olds. You were like 11 playing, you know. Eu vejo, assim, em muitas vítimas que passam por esse tipo de trauma, porque a história dela parece muito com a da Drew Barrymore, esse lugar que elas foram, tipo, exploradas muito cedo, de que elas ainda tentam ter uma visão holística daquele assunto pra, tipo, eu acho que é um mecanismo de defesa. Pra também não afundar na depressão que causaria de olhar a situação que ela foi colocada enquanto criança. Então ela se desassocia um pouco disso. Exato, e quando ela é Mas- perguntada, ela até fala, tipo assim, agora não fariam isso, mas a gente tava nos anos 70. Is it appropriate to portray that on screen using an 11-year-old actor? It wouldn't be now. You couldn't get away with it now. We're in the 70s. Like,
everything was being turned upside down. Então ele sempre tentou falar, tipo assim, naquela época não tinha uma discussão quanto a isso, agora não seria feito, mas é tipo assim, sempre tenta colocar um mais. Colocar um paninho, não passar um paninho no sentido que ela não quer falar sobre isso, ou não quer mostrar o que ela não entende que é errado, mas eu acho que é pra dissociar mesmo. E ela falou por esse ator, por exemplo, que tinha 30 anos, que contracenou com ela quando ela tinha 11, que ela falou assim, provavelmente conhecendo ele, deve ter sido pior pra ele essa cena do que foi pra mim. Mais desconfortável pra ele por ele estar beijando uma criança de 12 anos. You had your first kiss on camera with a 29-year-old man. Yeah, that must have been harder for him than for me. But he was so Why? sweet about it. Because he's a 29-year-old man, you know, who's with an 11-year-old child. Sendo que hoje em dia, tipo, que adulto, ator, os conhecimentos e discussões que nós temos hoje em dia, aceitaria esse papel? Nenhum. Que estúdio compraria essa história pra fazer um filme? Nenhum, absolutamente nenhum. Então a gente tem O que máximo discutir. que eu veria hoje, se fosse uma coisa muito artística desses diretores que ainda querem, que ainda gostam de chocar, umas coisas assim, desse cinema mais cine noir, o máximo que aconteceria talvez seria, tipo assim, a história de uma adolescente sexualizada, mas uma adolescente mais velha, mais ali pros 16, assim, interpretada por uma atriz que é adulta. É o máximo que eu vejo. Máximo. É uma situação muito complicada e no meio disso tudo, gente, ela ainda estava lidando com problemas dentro da própria casa, porque ela que estava levando dinheiro pra dentro de casa, porque a mãe... Ela era rindo de família desde sempre. Ela era rindo de família Desde sempre. Saiu do útero e 11 começou a trabalhar. meses, gente, 11 meses. E a mãe dela ainda era alcoólatra. Então ela tinha que lidar com o alcoolismo da mãe desde muito cedo na infância. Então, sim, ela já chegou a dizer várias vezes, tipo assim, eu já tava acostumada, era eu que tinha que cuidar da minha mãe, entendeu? E ela ainda falava assim, que quando você tem pais alcoólatras, você desde muito cedo já tem um mecanismo de defesa de tá sempre percebendo os espaços ao redor, quanto que sua mãe ou seu pai bebeu, se eles estão bem, se eles estão conscientes e tal, e que ela já vivia isso desde que ela tinha, tipo, 1 ano, 2 de idade. Child of an alcoholic learns at a very, very early age how to navigate a situation, how to read a room, and how to keep the person they love alive. And from the time I could remember, my mama, I was protecting my mama. She was my life force, she was my food source, she was my go-to, she was everything. And that I needed that. And it was us against the world. É muito doloroso pensar que ela não só estava enfrentando esses problemas em casa, ela tinha uma mãe que não tinha consciência de nada. Era uma pessoa alcoólatra, abusiva, que colocava ela em lugares horrorosos. E a sensualidade, sexualidade e beleza dela sempre foram pautas e discutidas o tempo todo. Então, os estúdios sabiam que a beleza dela era facilmente capitalizável. Então, ela fez o papel de Pretty Baby com 12 anos e o filme foi aclamado. O filme fez muito sucesso. A galera gostava, a galera foi ver. Então, logo depois, o estúdio já encomendou um outro papel pra Brooke Shields, Lagoa Azul. Outro marco histórico na carreira dela. Que é a história aí de 2 adolescentes que ficam perdidos numa ilha, crescem juntos e é toda a descoberta da sexualidade deles e do amor deles, né, indo realmente da infância mais tenra até a fase adulta. Beleza. Quando eles fizeram esse filme, seria até um filme que eu entendo de onde vem, porque é óbvio quando a gente tá falando de jovens adultos, pessoas de 13, 14, 15, 16 anos, não tem como a gente não falar da nossa sexualidade, sempre vai ser uma pauta. E é tudo bem, a gente tem novelas teens pra falarem sobre isso, várias, enfim, pedaços de literatura, normal. Só que o problema é que o marketing em volta do filme era, venha ver o despertar sexual definitivo de Brooke Shields que você não conseguiu ver por completo em Pretty Baby. Exato, então tipo assim, ela com apenas 14 anos foi colocada num lugar de as pessoas irem assistir o filme pra ver o despertar sexual dela. Sendo que sim. Ela era uma personagem. Era uma personagem. E outra coisa, a forma como o filme é feito, mesmo tendo dublês, até dizem que tem dublês de corpo e tal, para cenas mais íntimas, é um filme que, tipo assim, quando a gente fala de séries teens, por exemplo, coisas do tipo, assim, primeiro que são interpretados por adultos, os adolescentes, não tem tantas cenas tão explícitas assim, igual em Lagoa Azul. Lagoa Azul realmente, tipo assim, dava pra ver que algumas das cenas eram gratuitas, sabe? É um filme da nossa adolescência, eu gostava muito. Também. Só que eu acho que dava pra ser um filme menos gratuito, menos explícito. Eu acho que dava pra ser realmente um pedaço de arte muito lindo. Só que hoje vendo, e o filme é bom, mas hoje vendo como que o filme foi marketeado em cima da Brooke Shields e da vida pessoal dela, me deixa com um gosto muito amargo. Porque isso é muito perigoso de você colocar uma pessoa, porque é muito difícil, assim, às vezes, pessoas que são mais obcecadas, fãs e tal, desassociarem. Já é difícil pessoas, às vezes, desassociarem personagem do ator. Quando você tá fazendo um marketing do filme em cima da atriz, aí é muito mais difícil, né, todo gente? mundo tava indo no cinema pra ver a Brooke Shields perder a virgindade, tipo assim, com 14 anos, entendeu? Eu sinto que já na nossa era, a gente já tinha pessoas que faziam trabalhos mirins muito bem, a Dakota Fanning, a Bruna Marquezine, só que a gente ia sabendo que a Salete não era a Bruna Marquezine. O Era personagem muito da separado. Dakota Fanning não era a Dakota Fanning, era separado.
Não era esse caso com a Brooke Shields. Então, tipo assim, isso podia também expor elas a perigo. Graças a Deus que nunca aconteceu. Há coisas até mais graves. Homens perturbados que vão no cinema e conseguem ver ela, tipo assim, achando que é ela, que ela tá querendo eles e assediando moralmente elas na vida real. Tem tantos perigos que você expõe uma adolescente quando você tem esse nível de marketing predatorial em cima da vida de alguém que eu acho surreal. Ela é, tipo, real uma sobrevivente. E quando a gente vai olhar, gente, como a sexualização da Brooke Shields era enorme, ela fazia várias propagandas, e uma das marcas mais populares, assim, que chamaram a Brooke Shields pra poder fazer propaganda era a Calvin Klein, que é a marca de jeans e tudo mais. E a gente sabe que a Calvin Klein, gente, é conhecida não só pelos seus jeans, mas também pelas roupas íntimas, as roupas de baixo, e as suas campanhas são campanhas mais sensuais, mais voltadas pra esse lado sexy. E a Brooke Shields, quando ela tinha apenas 15 anos de idade, chamaram ela pra ser garota propaganda da Calvin Klein, e esse foi um dos momentos. You want to know what comes between me and my Calvins? Nothing. Dá pra ver o total duplo sentido do que ela tá falando ali. Porque é pra ter um duplo sentido, porque a Calvin Klein traz campanhas mais sensuais mesmo, mas ela tinha 15 anos de idade. É completamente criminoso. É completamente surreal tudo que aconteceu com ela ao longo dos anos. E infelizmente, quando a gente olha pra tudo que aconteceu na vida da Brooke Shields, a gente pensa, meu Deus, será que ela já chegou a ser abusada de fato por alguém da indústria? Sim. Isso já aconteceu. Quando ela tava na faculdade, ela fez a Universidade de Princeton, ela tinha apenas 20 anos e ela foi sexualmente abusada por um produtor grande de Hollywood. Ele chamou ela pra ter uma reunião sobre projetos e tal, convidou ela pro seu quarto de hotel e foi lá que aconteceu o crime, o abuso. E ela demorou muito tempo pra falar sobre isso. Ela só foi revelar o que aconteceu com ela ano passado. In her People cover story out Friday, Brooke reveals why she waited this long to share her heartbreaking story. It's taken me this long to process it, so I was never ready. É tão louco que ela e a Drew Barrymore, no programa da Drew Barrymore, já falaram que quando começou o movimento Me Too, elas nem sabiam onde elas se encaixavam, porque elas não viveram nada tão grave quanto essas mulheres que estavam dando voz ao movimento, as primeiras whistleblowers do movimento. Sendo que assim, gente, eu acho que se você violentada e você tem a sua imagem explorada sexualmente desde que você tinha 9 anos de idade, você se enquadra como vítima. Como eu acho. Você se enquadra como vítima, bem tranquilo. I don't know where to interpret my experiences because I was made to feel culpable, and by the same time you victim shame yourself, you know, and but we were so young. Isso serve muito pra vocês verem, gente, como as vítimas de abusos, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, são extremamente manipuladas a pensarem que aquilo é normal. Aquilo é normal. É a vida. Assim, aconteceu, foi um percalço da vida, não foi um momento maneiro, mas ela não foi abusada. Nós não somos sumidades nesse assunto, pelo amor de Deus, não somos psicólogas, nem psiquiatras, nem trabalhamos com vítimas, mas o que a gente pode perceber, assim, de uma visão muito leiga, que a gente vê de relatos de pessoas que contam na história, de pessoas também que a gente já conheceu mais velhas, que já passaram por abuso, é muito isso, que, tipo, se a pessoa começa a ser abusada muito, muito, muito nova, ela genuinamente pensa que é assim com todo mundo. Ela começa a perceber bem mais velha o que tá acontecendo com ela. Ela começa a ver, quando ela é mais adulta, que ela começa a olhar e falar, cara, aquilo aconteceu comigo. E muitas vezes até por desassociação mesmo, tá? A própria Brooke Shields já chegou a falar que na época ela negou. Ela falava, não. Denial, negação, isso não aconteceu. Proteção, ela quer se proteger. Tipo, não, isso que eu tô pensando não foi o que aconteceu. Não fizeram isso comigo. Não foi isso, não fizeram isso comigo, não foi isso que aconteceu. Denial. Nope. You made this up, it's a mistake. I was alone in a different city that I didn't live in. I just wanted it to be away and done. Só que aí, quando a pessoa vai crescendo, vai ficando mais madura e vai tendo filhas, né, que agora ela tem 2 filhas. As filhas já perguntaram, mãe, você deixaria a gente fazer isso que vovó deixou você fazer? Would you have let us at the age of 11? No. Yeah. So why? Am I a hypocrite? Like, no. You were a mom then. Óbvio que não, né, Óbvio que não, né, gente? Óbvio que não, ela sabe que tá errado, ela sabe que aquela situação que ela foi colocada está completamente equivocada e que nunca deveriam deixar uma criança passar pelo que ela passou. É tão triste a gente pensar que, tipo assim, Hollywood foi construída em cima de, tipo assim, traumas das pessoas que a gente mais admirava quando a gente tava crescendo. Porque, assim, o mundo é muito tenebroso e pensar que isso tudo aconteceu com ela antes dos 20 anos dela é surreal. Isso que é o mais surreal. Tanto que você vê que depois de um tempo, a Brooke Shields, que era a pessoa mais popular do mundo, ela tava sempre em entrevistas falando tanto que ela era linda, desassociou um pouco da vida de famosa. Tem uns 20 anos que ela tá mais off, assim. Ela tá mais voltada pra coisas de ativismo, coisas do tipo, não atuação mais propriamente dita. E também, gente, recentemente ela lançou um documentário chamado Pretty Baby. E nossa, foi a maior conversa na semana passada. Nas redes sociais, tipo assim, ela lançou esse documentário com o nome daquele filme que deu a fama pra ela lá nos anos 70. E nesse documentário ela fala muitas coisas, né, sobre a sua vida, o que ela passou. Ela
expõe muita coisa. Agora que ela tá mais velha, ela lançou livros, ela lançou documentário, ela está falando muito mais sobre... Acho que ela tá num lugar também mais... Acho que é confortável pra assumir o papel de vítima dela, mas não pra se vitimizar, e sim pra empoderar outras pessoas de... Você não precisa mais ficar esmagando a sua história, você pode contá-la, sabe? Eu acho que tá nesse lugar, assim, porque eu imagino que é muito difícil da gente encarar o fato que algo foi tirado da gente. Eu acho que é mais difícil da pessoa se colocar no papel de vítima, não se fazer de vítima, mas tipo, se compreender enquanto uma vítima, é isso. De entender que, tipo assim, algo foi tirado de mim, eu não tenho culpa, isso não foi culpa minha, eu não pedi pra isso acontecer, não é justo, mas eu posso fazer alguma coisa a partir daqui com o meu próprio destino. Eu acho que esse é um lugar mais difícil para as pessoas se encararem, né? E é muito triste que a gente falou aqui sobre a Drew Barrymore, que é outra pessoa que passou por isso também. A gente fez um vídeo dela um tempo atrás, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da história dela. E é muito parecida com a da Brooke Shields. É muito triste ver que muitas pessoas que fizeram parte da nossa infância e adolescência passaram por isso. Pessoas que cresceram, né, nos anos 80 e 90, tiveram que passar por todas essas coisas. A Drew Barrymore e a Brooke Shields já se encontraram pra conversar sobre isso no programa da Drew Barrymore. E assim que as duas se olham, é assim, elas ficam tipo, não começa. Se você começar, eu vou chorar. Don't start. I know. Don't start. I know. Nope. I didn't. Don't start. É um momento lindo, mas é sombrio também, sabe? Mas que bom que elas conseguiram, tipo assim, se conectar adultas, mães de meninas, pra falar sobre essas experiências. Porque as duas, na minha opinião, são espelhos uma da outra. Só que a Drew veio, tipo assim, meio que uma década depois, entendeu? Mas é igual. É igual. É a mesma coisa. As duas passaram pelas mesmas coisas. Mães que queriam colocar elas no lugar público e não cuidaram delas, não protegeram elas da forma que mães devem proteger filhos, sabe? Pais devem proteger filhos. O que eu acho mais lindo, acho que pra finalizar, assim, falando um pouco da Drew Barrymore, agora já que ela tem tanto a ver com a Brooke Shields, é isso, tipo, tem uma frase que a Drew Barrymore falou até no programa dela, explicando a diferença de, tipo, como ela encara a maternidade versus como a mãe encarava a maternidade. E é isso, a mãe encarava a maternidade da Drew como se elas fossem amigas. E ela fala pras filhas dela assim, eu não sou amiga de vocês, eu sou sua mãe. I raised my girls so much more traditionally and quietly and very protectively, and it's such an antithesis to my upbringing. I said to my own daughter, something came up and I said, I'm not your friend. I'll never be your friend. I'm your mother. And I had a mother who was a friend. And we're not gonna do that. E isso é muito necessário, porque, tipo assim, quando a gente tá criança, tudo que a gente quer é ser amigo dos nossos pais, pra eles deixarem a gente fazer as coisas, porque amigo não julga, amigo não proíbe. E depois, agora que a gente passa pro lado de lá, a gente chega nos nossos 30 anos, o que a gente quer ser? Igual aos nossos pais. Pelo contrário, eu faria pior, gente. Eu nunca vou esquecer uma briga que eu tive com a minha mãe com 12 anos, porque ela me proibiu, ela me pegou com um namoradinho, gente, ela brigou comigo, ela me chamou de tudo quanto era nome. Eu nunca vou fazer isso com filha minha. Hoje eu faria pior. Realmente, ela não era sua amiga, ela era sua mãe, ela precisava ser dura. É porque tinha um contexto, tá, gente? Não era só uma coisinha bonitinha, né? Tinha todo um contexto. Tinha um contexto. É muito louco agora que elas estão em lugar de mãe, elas veem que, tipo assim, filho... Até uma certa idade não é amigo de pai, gente. Não tem que ser. E não tem que ser. Não tem que ser. Os pais têm que realmente ter seus pais. Eles têm que te dar limites, eles têm que te educar, e eles têm que proibir coisas quando eles veem que tá errado. E é muito te legal. Proteger. E é muito legal que hoje a gente tem esse tipo de conversa. E sem abuso, porque antes era aquela coisa mesmo, né? A linha tênue, né? Do vamos proibir batendo, vamos proibir espancando. E não é assim hoje. Hoje é o dia. Enfim, eu gosto muito do lugar que a gente tá no mundo hoje, porque as nossas conversas estão. A gente ainda tem muito pra percorrer. Ainda nada vai ser perfeito. Acho que nem no ano 3000 vai ser perfeito, mas pelo menos a gente tá num lugar bem melhor, onde filmes como Pretty Baby nunca mais voltem a ser produzidos. Num lugar onde a gente pode pelo menos conversar sobre as coisas e as problemáticas, sabe? Refletir sobre isso. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas a seguir a gente nas redes sociais. Qual que é o seu trabalho preferido da Brooke Shields? Comenta aqui. E é isso. Um beijo. Tchau!